Será que quem investiu no exterior nos últimos anos caiu em uma farsa que iludiu todo mundo? E quando eu falo todo mundo, eu me refiro a quem tem mais de 1,1 trilhão de reais em bens alocados lá fora. E isso acontece porque cada vez mais os investidores estão querendo mandar patrimônio lá para se transformar em dólar ficar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu recebo inclusive muitos comentários como esse, ó, de pessoas falando que vão tirar o dinheiro de ativos brasileiros para mandar lá para os Estados Unidos. Especialmente agora que a bolsa norte-americana só sobe praticamente. E eu entendo esse desejo, o dólar também se valorizou 15% de um ano para cá. E esse cenário atual, principalmente do mercado brasileiro, fez com que investidores estrangeiros também tirassem 24 bilhões de reais da bolsa brasileira só em 2024. Só que nesse contexto que parece muito positivo simplesmente mandar dinheiro lá para fora, existe uma farsa muito grande que acaba se transformando numa burrice dos investidores. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Por que colocar todo o teu dinheiro lá nos Estados Unidos pode te fazer cair em um erro? Por que também não investir nada no exterior também pode ser um erro? E por que é, inclusive, que a gente aqui do Clube do Valor tá vendendo ativos em dólares nesse momento? Vamos lá e vamos começar direto ao ponto. Por que investir tudo em dólar pode ser uma grande ilusão? Eu sei que muita gente tem colocado altas expectativas na economia dos Estados Unidos, dizendo que é hora de investir em dólar, principalmente depois da posse do Trump, que promete a valorização ainda mais forte do dólar. E mais recentemente, após a divulgação dos últimos dados de emprego, que superaram as expectativas do mercado. Para deixar esse cenário ainda mais atraente, a gente olha para o resultado da própria Bolsa Americana, que de fato valorizou pra caramba nos últimos anos, e isso se mostra verdade também quando você olha para as últimas décadas. Só que tem muita gente que fecha os olhos para um detalhe muito importante que eu quero te mostrar. Para isso, eu vou dividir contigo uma apresentação que a gente fez internamente aqui do Clube do Valor, fazendo uma simulação de dolarização total. Ou seja, vamos imaginar que a gente tá em janeiro de 2004. O dólar tá ali perto de R$3, que olhando de hoje parece barato pra caramba, e o José, um investidor fictício, resolveu simplesmente se aposentar. Para isso, ele tinha R$2 milhões e queria fazer retiradas mensais de R$8 mil por mês, que representa mais ou menos 0,4% do seu patrimônio todos os meses, considerado uma taxa de retirada segura quando a gente fala de investimentos, principalmente aqui no Brasil. Na época, com o medo que ele tava que o dólar voltasse a se valorizar muito, ele resolveu dolarizar totalmente seu patrimônio. E aí o que o José fez foi montar uma alocação que a gente chama de modelo equilibrado lá nos Estados Unidos, contando com tipos diferentes de renda fixa e diferentes tipos de ações também. Algo próximo a uns 70% de renda fixa, 30% de renda variável. Aí vamos olhar o resultado dessa aposentadoria do José. O que é que aconteceu? O fato é que realmente o câmbio se valorizou nesse período, como ele esperava, numa taxa de 3,3% ao ano, saindo de R$2,94 para R$5,78 no fim de outubro de 2024, quando essa simulação foi feita. Só que a gente também percebe que em vários momentos o José passou por uma desvalorização cambial, já que a gente está falando de ciclos econômicos, principalmente quando se trata de uma moeda, chegando em alguns momentos a cair 13% ao ano no início da jornada dele ali. Ao mesmo tempo, a gente precisa concordar que, como o José estava vivendo aqui no Brasil, aquelas retiradas de R$8 mil por mês precisavam ser corrigidas pelo menos pela inflação. Afinal de contas, se ele tira R$8 mil hoje, que são os mesmos R$8 mil nominais de 20 anos atrás, o poder de compra dele se perde demais. Então, corrigindo as retiradas pela inflação, a gente vê que hoje ele tira algo próximo a R$25 mil da carteira. Ah, Felipe, mas então o José conseguiu se aposentar com o dinheiro dele todo em dólar. Aí que muita gente se engana. Na verdade, o que aconteceu com o patrimônio do José é que ele foi simplesmente consumindo todo o seu patrimônio, que veio, infelizmente, a acabar em abril de 2022. Ou seja, um plano de previdência falho, que não foi suficiente por sustentar o José até o final da sua vida, mas que durou somente por uns 15 anos. Uma decisão como essa teria feito o José destruir a própria tranquilidade financeira. Ah, Felipe, então aquele modelo de carteira que ele montou lá fora não teve uma rentabilidade muito boa. E a verdade é que não. O mercado de ações lá dos Estados Unidos acabou puxando essa rentabilidade da carteira um pouco para cima, e o que ele encontrou foi 5,6% ao ano no modelo equilibrado lá dos Estados Unidos. O grande ponto é que o aumento da inflação brasileira, quando comparado com vários períodos em que o dólar americano não se valorizou em relação ao real, fizeram com que o José ficasse com um descasamento entre ativos e passivos da carteira dele, fazendo com que o patrimônio fosse a zero. Ah, Felipe, mas se acabou o patrimônio dele investindo lá fora, no Brasil então tinha acabado ainda mais. E a verdade é que não. Usando um modelo de carteira muito parecido, chamado de equilibrado aqui no Brasil, o patrimônio do José, mesmo com as retiradas, teria saído de R$2 milhões lá em dezembro de 2003 para uma casa de R$16 milhões e meio, que seriam hoje, já considerando as retiradas de R$8 mil sendo corrigidas pela inflação ao longo do tempo. E se o José não tivesse fazendo retiradas ao longo desse tempo, o patrimônio dele seria, na verdade, de mais de R$30 milhões, utilizando um modelo que unificasse tanto investimentos no Brasil como nos Estados Unidos. E aí, se a gente olha para o passado para entender que nem sempre ele se repete, mas que ele rima, uma história como essa pode acontecer de novo. Ou seja, dolarizar 100% do seu patrimônio, principalmente se for um patrimônio que você pretende se sustentar com ele pro resto da vida, só adiciona um novo risco completamente desnecessário para tua carteira. E é por isso que eu afirmo, sim, investir todo o teu patrimônio no exterior pode ser sim um erro, uma grande ilusão que milhares e milhares de pessoas estão passando nesse momento. Ah, beleza, Felipe. Então você acredita que não vale a pena investir no exterior? O
o melhor é investir tudo no Brasil. E a verdade é que não. Não investir nada lá no mercado internacional também é um erro muito grande. E para você entender isso baseado em fatos e fundamentos, eu preciso te explicar um pouco mais. A primeira coisa a gente observar é essa chamada matriz de correlação entre ativos que a gente desenha nessa figura. Quando a gente olha a correlação entre o Ibovespa e o S&P 500, o principal índice de ações americanas lá dos Estados Unidos, a gente enxerga uma correlação negativa entre esses dois ativos. Felipe, eu continuo sem entender absolutamente nada. Calma que eu vou te explicar. Uma correlação negativa, ela demonstra dois ativos que se comportam, na grande maioria das vezes, de maneira oposta. Ou seja, quando um está subindo muito, o outro tende a estar de lado ou caindo. E o contrário também é verdade. Enquanto um está se desvalorizando muito ou pouco, o outro tende a estar subindo. E o grande ponto é que o segredo do mercado financeiro é a combinação de ativos descorrelacionados. Assim você aumenta o retorno esperado da tua carteira, reduzindo o risco. Quer ver uma grande prova disso na prática? É o resultado dos últimos 25 anos da nossa estratégia chamada de Bull Bear, que a gente criou aqui no Clube do Valor, que basicamente envolve uma carteira com metade da sua alocação em ativos de ações brasileiras, a outra metade da carteira em ativos de ações internacionais. O que a gente vai perceber é que o resultado da estratégia Bull Bear passou dos 9.200% de retorno, enquanto que nenhum dos dois ativos que fazem parte da composição chegou nem perto dessa rentabilidade no mesmo período. E isso tudo ainda com um risco muito menor do que os outros dois ativos. A pior queda foi apenas 35%, quando comparado com 45% ou 52% de cada um dos ativos. Isso aqui é uma comprovação prática de que a união de ativos descorrelacionados melhora demais a performance da tua carteira. E é por isso que para todos os clientes do nosso serviço de Wealth aqui do Clube do Valor, a gente monta um passo a passo de primeiro entender os objetivos e o contexto financeiro individual de cada um. E na grande maioria das vezes, quase sempre, faz muito sentido ter uma alocação internacional dentro dessas carteiras. Ou seja, eu não tô falando aqui que eu não gosto de investir no exterior ou que a nossa filosofia não considera isso. Muito pelo contrário, boa parte da minha alocação está investindo em mercado internacional também. Aqui no clube, o que a gente faz é toda vez que a gente vai montar um sistema de alocação estratégica para os nossos clientes, a gente segue primeiro de tudo um modelo de carteira. Como, por exemplo, um modelo equilibrado, que conta muito mais com parcelas em renda fixa, mas também com uma parcela em renda variável. E o que a gente vai perceber é que 10% de uma alocação como essa é muito aconselhável que esteja em ações internacionais. Agora, quando a gente olha para alocações que são o oposto, muito mais arrojadas, com maior peso em ativos internacionais, a gente percebe também que 25% são muito aconselháveis de estar em ações americanas. Mas o fato é que o primeiro passo de uma boa alocação de investimentos passa justamente por esse sistema de alocação estratégica, que precisa ser completamente personalizado para cada investidor. E aí só depois é que acontece a alocação individual de ativos de ações brasileiras, de ações internacionais. Foi justamente assim que modelos inteligentes como esse trouxeram rentabilidades acima da média, de mais de 15% ao ano na carteira dos investidores, e mesmo já abatendo o impacto da inflação, esse retorno ficou acima de 8,8%. É lógico que isso aqui não é garantia de retorno futuro, mas mostra que essa ideia de alocação de investimentos assim performou bem no passado. E isso já aconteceu na prática com vários dos nossos clientes mais antigos, que montaram carteiras em 2016, 2017 e 2019. Todos eles vendo seus investimentos ter uma rentabilidade acima de 6% ou 7%, já considerando a inflação, ao ano. Inclusive, todos esses caras aqui começaram com um relacionamento conosco de forma 100% gratuita, através do nosso plano de investimento sob medida, onde a nossa equipe vai desenhar um plano macro individualmente para o seu caso, considerando a tua realidade, os objetivos que você quer alcançar no longo prazo. E para que eu te ajude a entender exatamente o que se passa numa reunião como essa, eu vou trazer um relato de um outro investidor que participou do plano de investimento sob medida, comentando que se sentiu muito mais seguro para investir. Então, se assim como esses investidores, você tem um bom patrimônio, mas ainda está na dúvida de quanto disso deveria estar alocado lá fora, ou quanto disso deveria estar direcionado para aproveitar as oportunidades do Brasil. E mais, se você não tem tempo suficiente para se dedicar à tua alocação de investimentos, acompanhar o mercado financeiro, eu preciso dizer que aqui no clube a gente te ajuda a investir sem conflito de interesse, com uma taxa fixa e transparente. E que o primeiro passo disso tudo é te fornecer um plano completo de investimentos, totalmente individual. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar na tela, ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Bom, dito isso, a gente mostrou que a maneira certa é ter uma parte alocada em mercado internacional. Agora, por que é que a gente aqui no Clube do Valor está vendendo ações dolarizadas nesse momento? E para você entender isso, você precisa entender o que é que nos faz comprar ou vender alguma classe de ativo. Olhando para o mercado internacional, ver o mercado em alta assim e entender se é hora de vender, primeiro você precisa ter a sua alocação estratégica muito clara. Ah, Felipe, mas eu não tenho uma alocação estratégica ainda. É por isso que eu te dou alguns exemplos genéricos aqui de modelos de carteira ideais como esse. Vamos imaginar agora alguém que tem um modelo sofisticado de alocação e que decidiu ter 20% da sua carteira alocada em ações internacionais. Ora, em geral, como a Bolsa do Brasil caiu, os fundos imobiliários caíram e a Bolsa americana se valorizou nesses últimos períodos, é muito natural que a carteira desse investidor, ao invés de ter 20% em ações internacionais,
passe a ter 22, 23 até 24%. Fique desbalanceada conforme o modelo ideal que foi desenhado. E é nesse momento, quando chegar a hora do rebalanceamento dessa carteira, que deve ser feito a cada 3, 6 ou 12 meses, esse investidor vai passar a ter muita clareza que ele precisa ou parar de comprar ações americanas para comprar outras classes de ativos para que tudo se rebalanceie, ou simplesmente vender uma parcela das ações que estão em alta para comprar tudo aquilo que está em baixa na carteira. É justamente isso que está acontecendo nesse momento com vários dos clientes do serviço de Wealth aqui do Clube do Valor. E perceba que ninguém está vendendo as ações por completo, ninguém está vendendo ações internacionais porque estão temerosos com as ações americanas ou com o novo governo do Trump. Muito menos ninguém está fazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda. Quem comanda completamente as ações de compra e de venda do investidor é a sua alocação estratégica muito clara. E é isso que no fim vai te diferenciar entre um investidor que fica na média e um outro que acelera completamente a sua independência financeira. Dito isso, se você quiser conhecer um título de IPCA mais 8,16%, que pode ser a nova oportunidade do ano, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.